Fala pessoal, entrando aqui com mais um vídeo do canal Estabilidade e o vídeo de hoje é como manter o foco nos concursos e principalmente por bastante tempo. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma breve apresentação. Meu nome é Giovanni Panato, eu sou ex-servidor, analista judiciário federal vinculado ao TRT da 8ª Região e atualmente exerço o cargo de procurador federal na Procuradoria do Estado do Pará. Procuradoria Federal no Estado do Pará. E pessoal, voltando para o tema, por que é tão difícil a gente manter o foco nos concursos públicos por bastante tempo, né? Quem nunca se pegou super animado, mas para estudar e depois de alguns minutos já está pegando no celular, já está distraído com qualquer coisa, a mosca voando, o insetinho passando, o barulho da ambulância. É normal, pessoal, acontece com todo mundo. Aquela situação também de que você acorda motivado, incentivado, não, hoje vai ser o dia de estudo, eu vou estudar 10 horas, hoje não vou nem no banheiro, não vou comer, eu vou estudar 10, não, 10 não, 10 é pouco, vou estudar 18 horas, quem nunca acordou assim? E assim, quando senta para estudar, ou antes mesmo de sentar, já bate a preguiça, quer procrastinar e perde aquela motivação que iniciou o dia ou algo do tipo. Então isso é normal, pessoal, mas fica aí, acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês 3 técnicas de como manter o foco e conseguir se esquivar dessas tentações, né? E primeiro, pessoal, pensar aqui, né? Por que é tão difícil a gente manter o foco nos concursos públicos ou qualquer coisa séria que a gente queira fazer? Saiba que isso é natural. A gente precisa ser um pouco solidário com nós mesmos e entender que isso faz parte da biologia humana. É muito mais difícil a gente fazer coisas que são difíceis. Por exemplo, quem quer pegar e correr uma maratona sem uma motivação? Ninguém quer fazer isso. O nosso corpo não foi feito para fazer isso. A gente tem sistemas de compensação. Então, se você está com fome, o seu corpo te motiva a ir atrás de comida. E quando você come esse alimento, você se sente bem, é liberado endorfina ou algo do tipo. Então, assim, é difícil mesmo fazer coisas que são difíceis. É até repetitivo falar isso, chega a ser praticamente um pleonasmo, mas o nosso cérebro é feito dessa forma. Tanto é que a coisa mais fácil de hoje em dia é pegar o celular e ficar rolando o feed do Instagram, aqueles rios, e do Facebook, do YouTube, porque aquilo é uma endorfina, eu acho que é dopamina, endorfina, eu não sou da área, não sei qual é o hormônio, que dá esse prazer muito rápido pra gente, por isso que a gente fica ali horas, a gente tá passando ali sem ver quanto tempo tá rolando, e quando a gente vê passou 1 hora, passou 2 horas, quem nunca se pegou assim? Então por quê? Porque isso é um prazer fácil. E o concurso público, ele é um prazer, na verdade não tem prazer durante os estudos, porque é difícil mesmo, e a recompensa demora muito. Eu falei brincando, mas é claro que tem um prazer ali, quando você tira uma nota boa, quando você vê sua evolução, e quando você efetivamente passa num concurso público, e principalmente no cargo que você quer. Mas é natural esse processo de fazer coisas difíceis, e o estudo é uma dessas coisas difíceis. Então, assim, é natural acontecer isso, não se culpem tanto, sejam solidários com vocês, porque faz parte da biologia humana. Mas não é por isso que você não vai usar técnicas e não vai utilizar ali, até mesmo força de vontade bruta para vencer isso e criar um hábito para você estudar e assim você evoluir e conseguir concretizar o seu objetivo. Porque todo mundo que começou a estudar para concurso público foi por algum motivo. Então você precisa lembrar qual é esse motivo. Quando você se sente cansado, quando você se sente desmotivado. Claro que em determinados momentos você precisa descansar, mas se você está só procrastinando, lembre por que você quis estudar para concurso público em primeiro lugar, né? Como era a sua situação antes de tomar essa decisão de estudar para concurso. Então lembra disso e vê quais são os seus motivos iniciais, que você pare e vê que é só algo difícil, mas eu tenho que enfrentar esse monstro, que é estudar, que é monstro entre aspas, que é fazer aquilo que você se prontificou a fazer. Um outro motivo que quebra o nosso foco é as distrações mesmo, né, pessoal? O celular, alguém chamar, você precisa ter um ambiente acolhedor, um ambiente de concentração, que tenha paz, para você conseguir estudar. Então você precisa buscar isso. Eu utilizava, por exemplo, muito estudo em bibliotecas, estudo
para fazer o AB, outros concursos, mesmo para estudo da monografia, eu utilizava muitas bibliotecas de faculdades públicas, privadas. Então, assim, e depois de um tempo eu estudei em salas de estudo, que foi excelente para minha vida. Mas tem várias outras possibilidades na sua casa também. Você precisa achar um ambiente que você se sinta confortável e que te leve a estudar com mais facilidade. Então tá, pessoal, feita essa breve explanação, aqui eu vou objetivamente colocar aqui algumas técnicas. A primeira dela eu já falei, né? Que é um ambiente blindado. Você precisa de um ambiente blindado, um ambiente que você se concentre, que diminua as distrações. Porque se você tem muita distração, você não consegue estudar com uma performance boa. Você vai se distrair, tá aí dizendo. Então você precisa de um ambiente que reduza pelo menos essas distrações. Claro que cada caso é um caso de uma mãe solteira, por exemplo, um pai solteiro que tenha 3 filhos e trabalha em casa, trabalha com telefone. É complicado. Aí vai para madrugada. Eu já tive situação que os meus vizinhos, durante o estudo, eles estavam farreando até 4, 5 da manhã e começavam cedo, 18 horas, e eu não conseguia dormir. Então, esses momentos eu tentava estudar e dormia pelo dia. Ainda bem que era só no sábado, mas assim, tem que se adaptar. É claro que cada situação é uma situação, mas se você está numa situação que lhe permita encontrar um ambiente blindado, com menos distrações, faça isso, ou corra atrás disso, ou se organize para fazer o mais próximo disso. Um segundo método tem aí na internet, né? Método Pomodoro, um nome bonitinho e tal, até para atrair. Pomodoro, para quem não sabe, é tomate, né? Tomate em italiano. E sim, é tomate italiano. E consiste em estudar 30 minutos e descansar 5. Então, assim, eu dei uma pesquisada rápido, isso no meu tempo de estudo, para fazer o vídeo. Eu nem entrei nesse mérito de pesquisar exatamente como é o método Pomodoro. Quem tiver mais curiosidade pode pesquisar no próprio Google, Chat, GPT. Mas o conceito é mais importante, melhor dizendo, a essência é mais importante do que o conceito. E qual é a essência desse método Pomodoro? Você, de preferência, cronometrar um tempo de estudo que você acha que consegue. No método Pomodoro, se eu não me engano, são 30 minutos. Aí você descansa 5 ou 10, não estou lembrado. E você precisa ver aquilo que funciona para você mesmo. Para mim não funcionava esse método Pomodoro. Ah, mas tu está falando o método Pomodoro e não funcionava para ti? Não, não é bem assim. A essência é mais importante do que o conceito, lembre-se disso. Então, para mim, a essência que eu peguei era estudar por um período de tempo e descansar um outro. Parece óbvio, mas é certo isso. E existem até estudos que falam que o ser humano ele não aguenta estudar 3 horas seguidas. Tem gente que consegue, provavelmente cai o rendimento, tem gente que vai dizer que consegue, mas por isso que eu falei desde o início, você precisa saber qual funciona para você. E com isso, e para isso você faz teste. Para mim, o que funcionava era, eu fazia sessões de 50 minutos de estudo e descansava 10. Era o tempo que geralmente eu tomava uma água, ia no banheiro, me alongava, tentava não olhar o celular, às vezes eu olhava, mas era no meu tempo ali de intervalo. Então eu estava liberado para isso, até para o meu cérebro ter ali ainda que seja essa endorfina barata, dopamina barata, mas era dentro desses 10 minutos. Se eu passasse disso, eu já tinha, por isso que vem a força de vontade, né? Você precisa ter essa disciplina, dedicação. Eu já refreava essa vontade de ficar rodando o feed do Instagram e voltava a estudar e fazia mais uma sessão de 50 minutos. Depois de um tempo eu fui vendo que diminuir o Instagram, o celular, ou outras redes sociais dentro desse período de descanso, de intervalo, é muito bom. Porque essa dopamina de fácil acesso, essa dopamina barata, ela te vicia, então você volta a estudar, mas a sua mente já está em outra frequência. Então você tem uma quebra. Durante a sessão de mais 50 minutos que eu fazia, eu conseguia voltar, mas era mais difícil. Então depois de um tempo eu fui abandonando cada vez mais as redes sociais e foi uma estratégia que eu fiz por bastante tempo. Eu desinstalava o Instagram, aí quando eu queria fazer uma coisa eu instalava de novo, quando eu queria ver alguma coisa, mas geralmente o meu Instagram estava desinstalado porque me distraía muito e eu não consigo dosar muito bem. Então uma forma de dosar era não tendo acesso às redes sociais por um período de tempo, né? Principalmente durante o período que eu estava ali estudando, fazendo essas sessões. E o outro, pessoal, e a outra técnica, né, a terceira, que eu prometi que eram 3, e eu vou cumprir, foco absoluto, com um objetivo claro. Isso significa que, por exemplo,
em vez de você colocar ali numa meta, primeiro você tem que estabelecer metas. Vamos lá, por dia você vai estudar 2 matérias ou uma matéria. Vamos lá, na área de direito. Você vai estudar, por exemplo, direito administrativo e direito constitucional. Isso já é um norte, mas não é suficiente. Você precisa, como eu falei, um foco absoluto com objetivos claros. Então você coloca, ler a Constituição do artigo... artigo 5º não, que é muito grande, vamos colocar como exemplo, mas vamos lá, o artigo, do artigo 20 ao artigo 23, por exemplo, que são ali as competências dos entes federativos. Você lê aquilo e coloca 15 questões. E pronto. E uma revisão. Pode colocar também um PDFzinho se você tiver mais tempo, dependendo do seu tempo de estudo. Isso para quem for ler rápido consegue fazer em 2 horas e tal. Pode complementar com PDF, mas depende da pessoa. Tem gente que vai ler um pouco mais lento. Enfim, mas é um objetivo claro e totalmente factível. É muito melhor do que você colocar estudar direito constitucional. É muito amplo, é muito vago. Isso facilita que você se perca no meio do caminho. Então você coloca estudar Constituição dos artigos 20 a 23, 24, por exemplo, e fazer 15 questões. Uma outra meta do dia pode ser também estudar. Eu falei direito administrativo? Nem lembro, pessoal, mas era direito constitucional. Eu acho que eu falei direito administrativo, né? Como eu faço vídeo sem corte, vai ficar isso aí. Mas vamos supor lá, retomando, né, direito constitucional, os artigos da Constituição, e direito administrativo você pode colocar para ler, por exemplo, a lei do processo administrativo federal. Acho que é 9.784, se eu não me engano. Mas, enfim, e você coloca lá para ler metade da lei, por exemplo. Porque essa lei é um pouquinho maior, tem ali uns 50, 60 artigos, se eu não me engano, você coloca ali ou metade da lei, ou 1/3 da lei, do artigo 1º ao artigo 20, por exemplo, e faz também umas questões. Então, assim, isso é mais claro. E você faz um cronograma pautado nisso. Hoje em dia tem até ferramentas que facilitam a criação de cronogramas, tem também a própria contratação de mentoria. No começo eu contratei mentoria, depois eu vi que era possível eu mesmo fazer, então eu comecei a fazer meus próprios cronogramas, tirava um tempo da minha semana, geralmente no domingo, e montava um cronograma para mim, um cronograma de 15 dias, sempre mantinha as mesmas matérias, as mesmas matérias, direito constitucional, administrativo e tal, e eu mudava só os assuntos. Então, eu ia fazendo isso, então quando chegava no começo da semana, eu sabia exatamente o que eu tinha que estudar, exatamente o que eu tinha que fazer, e isso facilitava ali o meu processo para continuar estudando com mais foco. E além disso, né, o bacana, principalmente se você fizer tanto... Eu fazia no Word, né, eu não tinha impressora, então não queria ficar imprimindo toda hora, eu fazia no Word, facilitava para mim até para depois editar e modificar isso. Você dá o check, mas se você quiser imprimir também esses cronogramas, fica da sua vontade. Mas seja no documento Word, seja impresso, eu dava o check lá, tipo, cumprido. Isso é muito satisfatório. Você se comprometeu e você cumpriu. Isso aí, mais do que nunca, é a prova de que você se compromete e com o que você se compromete, você cumpre. Isso é essencial, desenvolver isso para a vida, mas no concurso público ele é muito importante, porque isso ajuda a ter disciplina. Eu li uma vez num livro que a força de vontade era como se fosse um músculo, quanto mais você treina, mais aquilo se torna forte, aquilo se torna cada vez mais concreto. Então, quando você tem esse comprometimento e você cumpre, você vê que você tem basicamente um poder, entre aspas, que quanto mais você treina isso, e isso quanto mais vira um hábito, você começa a evoluir de uma forma até mais rápida, e quando você vê, você começa a conquistar, depois de um longo ou pelo menos considerável período de tempo, isso relacionado ao concurso público, você consegue os seus objetivos e consegue os seus resultados. Então, basicamente é isso, pessoal, que tentei ser breve, mas eu me alonguei um pouco mais, mas espero que isso ajude vocês. Então, só resumindo, né, rapidinho aqui quais são as técnicas, né? Um ambiente blindado é muito importante. Um Pomodoro, uma técnica de estudos por sessões, pode ser o Pomodoro, você precisa testar, você precisa ver o que é melhor para você. E o foco absoluto, né, com metas claras, um ambiente tranquilo, sem distrações. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil.
Espero que tenha ajudado alguém. Se ajudou de alguma forma, deixa um joinha, deixa um joinha negativo. Se não foi de nenhuma valia, mas foi legal e de alguma forma colaborou, curta lá, compartilha, assina o canal, essas coisas de quem faz um canal para dar aquela moral, para dar aquela força pra gente que tá aqui tentando ajudar o máximo de possível, máximo de pessoas possível e compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo dessa trilha de estudos para concurso público. É isso aí, pessoal. Boa sorte para vocês. Dedicação, muita disciplina, força de vontade e que isso faz a diferença a longo prazo. Até a próxima.